Alô, amigos do Brasil em todo o território nacional. Imagens direto do Bahrein para você. Vai começar e voltando à velha casa. A Fórmula 1 está de volta aqui na Band. Fórmula 1 com Hamilton de contrato renovado. O maior de todos os tempos para alguns, inclusive para o Reginaldo Leme, de Alonso, de Verstappen, de Bottas, do Checo Pérez em nova equipe. A Fórmula 1 está aqui na Band para você de todo o Brasil. E de grandes campeões, Emerson Fittipaldi, Piquet, Ayrton Senna, o imortal Senna, do Wilsinho Fittipaldi, do Rubens Barrichello, de tanta gente boa, do Felipe Massa. A Fórmula 1 está de volta depois de 40 anos aqui na tela da Band para você. A Band acelera aí e a mais de 300 por hora. É pura emoção na sua tela. E para os primeiros detalhes, direto no Bahrein, o primeiro país a sediar a primeira Fórmula 1 no novo e com presença de público. Parece que esse ano a melhor repórter do planeta, a melhor de todos, né? A nossa Mariana Becker está aqui na Band. Oi, a Mariana Becker é nossa. Oi, Mariana. Boa tarde, Mariana. Ai, chegou a me dar um nervoso, a sentença entrada da terra. Como é que vai, Mariana? Tudo bem? A nossa nova contratada para a Fórmula 1. Tá dando um delayzinho assim entre você e eu, porque a gente tá longe, né, um do outro, mas já tô com o coração aqui pulando. Você fez essa introdução ouvindo a música, eu já falo, ai, vamos entrar, vamos. A Mariana tá na Suíça, né, Mariana? Você tá na Suíça nesse momento, é isso? Tô nesse momento de transição aí, tô aqui na Suíça, mas só tô pensando em Fórmula 1, né? Bom, depois de tanto tempo da TV Globo, que é uma das maiores TVs do mundo, não há dúvida, que fez uma cobertura excepcional esse tempo todo, mas a Band é a casa da Fórmula 1. Não dá um friozinho na barriga mesmo você fazer estreia aqui na Band? Sempre que você vai estar em casa com o Reginaldo do lado, possivelmente locutor que já trabalhou na Globo, vem transmitir aqui, muito melhor do que eu, não tenha dúvida nenhuma, ou senão a Band já está encontrando um locutor de primeira qualidade. Aqui tem muito bons locutores também, se quiser usar, pode usar os daqui, né? Tirando eu, todos daqui são melhores do que eu. Mas você vai estar praticamente em casa, viu, Mariana? Tá todo mundo... E olha, você foi tão bem recebida na rede social, você, o Regi, porque vocês não têm contraindicação, Mariana. Olha, sim, espero, né? Acho que sempre tem uma contraindicação escondida. É melhor não garantir da Atena. Mas eu estou realmente muito feliz com essa recepção. A Bandeirantes tem sido, né, às vezes que a gente tem conversado, tem sido super bacana. Tem um monte de gente conhecida minha aí, inclusive o teu editor executivo, que é um grande amigo meu. Fiquei surpresa agora quando ele me ligou para saber, vou fazer o teu... Deixa eu fazer um resumo do que você fez. Eu falei, vem cá, é você? De quem é? Nosso... Somos velhos amigos, Léo Romano. Ah, que legal, então, bacana. Ele está aqui no Brasil, gente. Aliás, eu nem conheço ele. Botaram ele aqui e não me apresentaram. Mas ele é muito bom. Agora vamos à nossa outra melhor repórter de Fórmula 1 de todo o mundo, a nossa Kátia Fonseca, que vai receber a Mariana e vai dar as informações do pit stop da TV Band da Fórmula 1. A Kátia está nos boxes e vai entrevistar o Verstappen e austríaco. Pois não, Kátia? Olha, Datena, vou te dizer que aqui o clima dos boxes está super animado, todo mundo muito ansioso, na espera desse campeonato que a gente já está torcendo desde já. Os carros estão todos já aquecendo e passou. Fernando Alonso agora por mim, como Mariana Becker sempre fez. Falou, para um pouquinho. Mulher de circo, tá super empolgado, cara. Viu? Olha. Super empolgado com a Fórmula 1 na Mariana, Band. Podia fazer dupla com você, mole, hein? Podia fácil. Que coisa. Daqui a pouco a Kátia Fonseca vai dar o prato preferido do Hamilton. Meus amigos de todo o Brasil, a Fórmula 1 está de volta aqui na Band para você. Band a mais de 300 por hora. Depois das nossas duas repórteres do Bahrein, vem aí o melhor comentarista da televisão brasileira, Reginaldo Leme, aqui na Band. Ele é nosso, ele é da Band. Oi, Reginaldo. Oi, Datena. Fala, meu amigão. Tudo bom, meu velho? Ó, Mariana aí, ó. Você falou que ela tinha acertado o contrato e você deu um furo.
para a televisão brasileira, porque faltavam pequenos detalhes e você já deu furo. A Mariana é nossa mesmo, Reginaldo. Tá feliz da vida, Mariana, né, Regi? Mariana é nossa. A Fórmula 1 não existe sem a Mariana. Verdade, é verdade. É verdade. Eu queria até falar o seguinte, ontem eu achava que a Mariana estava no telão, porque eu estava lá no contraluz da minha casa, lá na praia, e falando com ela como se ela tivesse aí. Até vocês me avisaram que ela não estava. Isso aqui é repórter bom. Isso aqui é repórter bom. Ele dá o furo e entrevista, inclusive, a Mariana um dia antes dela estar aqui. Isso aqui é repórter bom. Kátia, de mulher para mulher, né, falando de Fórmula 1, né, você pode fazer uma pergunta para a nossa Mariana que está lá na Suíça. Aliás, eu amo a Suíça porque lá é terra de relógio. Eu adoro um relógio, eu gosto de relógio pra caramba. E a Suíça é terra da precisão. É também terra de lavar de dinheiro. Tem muito bandido aqui no Brasil que manda dinheiro pra lá, pra caramba, pra lavar dinheiro. Mas, pois não, o chocolate, vamos falar das coisas boas. Eu não quero falar do Brasil, gente, da Fórmula 1. Não, pois não, Kátia. Que a Kátia tem que ir embora, que tem que liberar o cenário lá. Você sabe que eu sempre assisti Fórmula 1, eu acho que, como todos os brasileiros, a Ayrton Senna fez uma mudança tão grande. Porque as pessoas falavam muito de futebol, o brasileiro adorava futebol, mas o brasileiro ficou apaixonado lá desde o primeiro início de Ayrton Senna e depois isso fez com que essa paixão crescesse teve o dentro de Ederson, nós. teve o Piquet. Teve o Emerson Fittipaldi, o Piquet. Mas eu acho que foi um grande herói, acho que foi um dos últimos heróis que a gente teve no Brasil. E aí eu queria saber da Mariana Becker o seguinte, ela vivenciando sempre essa tensão que é o boxe antes de uma corrida, e aí a gente vê o quanto que os pilotos muitas vezes estão tensos junto com as suas equipes. Existem algumas perguntas que são assim proibidas de você fazer nesse momento, as equipes te falam, a assessoria, Mariana, pode perguntar isso, mas não pergunta isso pro fulano, porque ele não está se sentindo muito bem, ele pode se irritar. Olha que boa Tem pergunta. Isso? A Kátia de Circo faz tudo. Tem ótima pergunta. A Kátia, aliás, podia ter me substituído ontem aí no lugar, né? Já substituiu, porque o Reginaldo está chamando a Kátia de Mariana o programa inteiro aqui, ó, meia hora. O cara, pois não, Mariana e tal. Eu falei assim, mas será que o Reginaldo já, não só lhe deu o furo, mas acho que ele já está lá no Bahrein. O primeiro GP vai ser no Bahrein, né? Vai ser no Muito Bahrein. lindo lá, né? Vai ser no Bahrein no dia 28. Pois não, tem alguma pergunta que a equipe fala assim, eu não pergunto isso não? Tem, Mariana? Fala disso. Tem. A Fórmula 1 ela é toda controladinha, sabe? Aquele tempo gostoso que o Regi pegou, que podia entrar no boxe e falar com quem você quisesse, a hora que você quisesse, não existe mais. É um controle monstro. E aí, de vez em quando, a gente consegue furar esse controle na hora que está ao vivo e tal. Agora, tem uma... Eu vou dizer assim, não é nem não é nem a equipe que determina. É um certo bom senso também. Porque você sabe que o cara vai entrar no carro, ele vai estar ou brigando por uma vitória, ou brigando por posições, a 300 km por hora, como a gente estava falando aqui. Ou seja, a vida dele está em risco, sim. Não adianta dizer que a Fórmula 1 agora é muito mais segura. É mais segura, não é segura. Né? Então, se tem o risco ali, então não adianta para o cara que está tentando memorizar a estratégia, toda a parte de técnica, tática, a pista, a primeira curva para a direita, depois para a esquerda, vou poder entrar ali, assado. Aí você entra e pergunta, vem cá, e você está nervoso? E a sua mãe ontem, você falou com a sua mãe ontem, quer dizer, tem certas coisas que não perguntam. Não convém, né? Não convém. Mas já teve uma vez que aconteceu um negócio engraçado, a gente tem tempo de falar, eu sou meio falastrona, me corta aí. Claro, pô, a gente está trazendo um grande evento como esse aqui. Você pode falar à vontade aqui. Se quiser, pode apresentar até o jornal, né, Kátia? Para, pelo amor de Deus, eu não sei fazer isso, não. Eu sei ser repórter. E aí, uma vez, a gente sempre falava com o Felipe antes da corrida e tal, e eu disse, Felipe Massa, você é conhecido por ser um grande largador. Qual é a tua estratégia para essa largada nessa pista aqui? Aí depois vieram me dizer, o Felipe não gostou muito da tua pergunta. Por quê? Porque é muita pressão, não é bom esse negócio. E ele sempre foi um grande largador. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, é verdade isso, Felipe? Você ficou bravo comigo, que não queria que eu perguntasse. Porque se eu tivesse esse poder de poder estragar a corrida de alguém, eu tinha uma equipe na mão, né? Eu falava,
deixa comigo que eu só pergunto ali pro outro, ele já vai perder a largada. Aí o Felipe falou, não, isso é uma grande bobagem, imagina, não tem problema nenhum. O Felipe super boa praça sempre. Mas o grande barato é que a gente percebe... A gente percebe que rola uma química de todos os pilotos para com você pelo respeito. É um negócio muito legal. Os pilotos se respeitam demais, param para te atender, depois, né? Desde o cara que está começando até o Hamilton, os caras param para te atender, Vettel, até cara que é meio enjoado para te atender, acho que pela confiança que você ganhou dos pilotos ao longo do tempo, né, Mariana? Eu acho que é tempo e é porque eu falo muito da Atena, eu falo sem parar. Então acho que ela fica sem graça e ele para. Ah, meu Deus, vou deixar ela falando sozinha, eu vou parar. Não, e aqueles gringos também, você faz uma pergunta e eles respondem que nem o Sócrates. Que nem a gente fazia uma pergunta grande, o Sócrates falava, não, ferrava, sim, né? ferrava. O Reginaldo, Kátia, você pode ficar mais um pouco ou não, Kátia? Não, eu posso, eu tenho mais uns 3 minutos. 3 minutos. Eu queria fazer uma perguntinha para Mariana, fazer, eu posso? Depois eu quero fazer uma pro registro sobre a temporada já. Sabe aquele piloto finlandês? É o... Como que é o... O Valtteri Bottas. Raikkonen, é isso? Não, Raikkonen. Kimi Raikkonen. Isso. É verdade que ele é mal-humorado, cara fechada mesmo? Ele é ou é tipo o que ele faz? Cara lá. Ele cara gosta de balada. É, isso que eu ia dizer. Como um goró e gosta de balada. Aí ele tá meio inchadinho, meio calibrado? Não, peraí. Não, é isso, ele gosta de festa, cara. Sim, mas aí ele passa a madrugada acordado, chega lá e tá meio fechado. Quer dizer, deixa eu me concentrar no começo da corrida pra eu poder focar, porque senão fiquei na farra a noite inteira. Não é assim, ele faz farra quando pode, cara. Não é sempre, né, vai que é o correr jogador? de ressaca com 300 km por hora e bate. Não vai aguentar, não aguenta. Ele é animado com os amigos dele, assim, mas ele é muito quieto. Não é que ele é assim... Mal-humorado. Conhecido como um homem de gelo. Então. O papo dele é conhecido como um homem de gelo. E depois, quando ele ganha as corridas, Kátia, ele usa o gelo para botar ali no goró e tomar. Mas depois que ele ganha as corridas, antes não dá. Aí ele comemora na vodka. Isso aí, não sei lá. Finlândia é um lugar frio pra caramba, né? E tem grandes pilotos finlandeses. Acho que lá o cara não tem o que fazer, fica correndo. A Finlândia é uma fábrica de pilotos, né? Porque não tem o que fazer na Finlândia, o cara fica correndo. Só tem vulcão e é tudo gelado, o cara fica correndo. O Reginaldo, a previsão de uma temporada um pouco mais disputada. Os motores não vão ter tanta diferença, né? Parece que não vão ter diferença. O Hamilton é o cara a ser batido, né? Ele pode superar o Schumacher, superou em todos os itens quase, renovou mais um ano de contrato, mas parece que a gente vai ter uma temporada mais disputada. Por exemplo, a Red Bull, que já tem o Verstappen, que é um piloto fantástico, né? Agora tem o Checo Pérez. Mas mais importante que você ter um carro bom, um piloto bom, é ter um engenheiro. O engenheiro que tem a Red Bull, o Adrian Newey, foi o cara que praticamente revolucionou a Fórmula 1. E parece que a Red Bull vem com um carro competitivo. O Alonso volta a correr também num carro competitivo e tem a impressão que porque não houve grande evolução nos motores, né, por uma questão também de economia, e tem uma novidade que depois a Mariana pode falar, porque parece que vai ter público. Já em Barcelona nós vamos ter público. O Bahrein também acho que vai ter público, com bolhas, mas com distanciamento social. Eu ouvi uma notícia no jornal espanhol agora há pouco, que acho que vai ter público, tanto no Mundial de carros como na MotoGP. O Reginaldo, essa temporada vai ser um pouco mais equilibrada ou você acha que o Hamilton, mesmo com equilíbrio, leva? Bom, antes de mais nada, eu queria pedir desculpas para a Kátia por ontem. Por que, Reginaldo? Imagina! Porque eu via o da Atena, via a Glenda, me via num telão do lado direito, e aí eles anunciaram a Mariana e todo mundo bateu palma, inclusive eu lá da minha casa bati palma. Então eu falei, a Mariana está presente lá. Mas relaxa, e era a Kátia. Aí você chamou a Kátia de Mariana e está pedindo desculpa. Sim, mas eu vou te dizer a Kátia que eu tô da casa. fantástico. Você pode me chamar de Galvão Bueno se quiser, não sei se ele vai gostar. Por quê, Reginaldo? Mas eu começo assim, amigo, chegar passar é mais difícil.
Pode me chamar de Galvão Bueno. Eu estava vendo os comentários sobre Fórmula 1 e você achou que fosse Mariana Becker. Eu fiquei lisonjeada, porque eu não entendo a parte técnica de Fórmula 1. Eu gosto de assistir, então eu falei, que bom. Só que eu não tenho muito furo, aqui você tá em outro lugar. Se fosse da Globo, você estava suspenso. Tem 3 provas, Reginaldo. Tá bom. Vamos lá, Regi. Essa temporada vai ser mais disputada ou não? Eu acho que sim, e Mariana, você viu que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na frente do Datena, porque ele conhece tudo de Fórmula 1, já ficou bem claro aí, né? O cara sabe como é que o Adrian Newey faz o carro e tudo mais. Mas eu acho que sim, eu acho que primeiro a Ferrari não pode ser pior do que estava o ano passado, então ela vai ter que, o salto dela, não sei se vai ser grande, mas vai ter que ter um salto. A Red Bull é sempre uma equipe que ameaça e com as modificações pequenas, que o regulamento não está permitindo muita coisa não para esse ano. Para 22 é um carro completamente diferente. Mas vai haver equilíbrio principalmente por aquilo que eu acho que eu já comentei com você, que é o teto orçamentário, né? Limitar os gastos das grandes, mas limitar assim, eles vão gastar 5 vezes menos do que gastavam, 4 vezes menos do que gastavam. Então isso vai fazer com que as médias e pequenas se aproximem um pouquinho. Eu acho que o campeonato promete muito e ainda tem Alonso e Hamilton por aí, né? Putz, só a volta do Alonso é um negócio excepcional. Ô Mariana, e essas mudanças no regulamento? Parece que vão ter 3 corridas na base do sprint. Eu sei que uma é no Brasil. O sprint acho que é a classificação, não sei se é que dia que é a classificação, e a corrida seria 1/3 do que é a corrida normal. Você correria 100 quilômetros, é 1/3 de prova. Seriam corridas rápidas, corridas de sprint. E uma é aqui no Brasil, outra em Monza e a outra não sei onde é. Uma em Monza, outra no Brasil, outra não sei onde é. Isso aí já passou, vai ter mesmo. O Grande Prêmio do Brasil vai ter 100 quilômetros só, ou não, ainda não está aprovado? Não, ainda não está aprovado. Isso é uma tentativa que a Fórmula 1 começa a fazer de diminuir, de examinar como é que é a ideia de diminuir uma corrida, né? A partir de um certo ponto, a partir de um certo ano, começar a fazer corridas menores. Então, eles fazem um tubozinho de ensaio e isso provavelmente é a ideia do Ross Brawn, que é um cara que gosta de inovar nesse aspecto. Ele chegou a falar de grid invertido, que foi totalmente rechaçada essa ideia por todos os chefes de equipe. Então, essa corrida sprint, vamos dizer assim, ela ainda está para ser aprovada. A gente ainda não tem certeza de que ela vai acontecer, mas é interessante. Eu acho que é legal a gente dar uma olhada. No Brasil. Se tiver uma delas é no Brasil. Outra em Monza e outra é no Canadá. Agora estou lembrando. Canadá, Monza e outra é aqui no Brasil. O Reginaldo, isso aí, sei lá se passa esse ano, mas seria interessante. E também esse negócio de grid invertido, Kátia, grid invertido é o seguinte, os primeiros saem atrás. Inverte a posição. Inverte a posição. Primeiro que, se eu fosse o Hamilton, eu pegava em último lugar na classificação e pronto, saia na frente. É uma coisa meio estranha. Mas estão tentando fazer de tudo para trazer a Fórmula Indy, né? Porque americano, por exemplo, ele gosta de basquete por quê? Porque cada bola é ponto, ou é ponto, é quase ponto. Vôlei, ponto é ponto. O americano, por exemplo, o futebol, ele acha que é um jogo meio chato, que demora a sair gol, é 0-0. Estão tentando transformar a Fórmula Indy mais atrativa. Só que tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque exige um fator que a Mariana falou, que é o negócio de segurança. Por exemplo, se não fosse, meteram o pau desse halo. Porque esse halo modifica o carro. Se não fosse o halo, o tal de Grosjean estava sem cabeça uma hora dessa, e não só com a mão queimada, né, Regi? Então, essas modificações a mais de 300 por hora tem que sempre visar a segurança do piloto em primeiro lugar, e não o espetáculo, né, Reginaldo? Com certeza, a segurança acima de tudo, tanto que você falou, com toda razão, houve críticas ao halo, e no mesmo ano em que ele foi implantado e que havia críticas de quase 70% da Fórmula 1, aconteceu um acidente envolvendo o Alonso e o Pérez, lá na Bélgica, e tinha mais, tinha mais gente envolvendo. E que também a roda passou em cima da cabeça do Alonso, só que não tocou, por causa do halo.
E agora esse caso mais explícito aí, que foi o do Grosjean, certamente ele não estaria Não, decapitava o cara. Ele queimou a mão, vai correr com dificuldade, mas queimou a mão. Olha, que prazer a gente ver a imagem. Ontem a gente viu o nosso fantástico Reginaldo Leme aqui, com a nossa Glenda aqui, mas que prazer ver a Mariana. E por isso que eu fiz questão, ela tem que ir embora, fiz questão que a melhor apresentadora da televisão brasileira, da minha modesta opinião, estivesse aqui. Então eu queria que você desse as boas-vindas mais uma vez à Mariana, já falamos com o Reginaldo ontem, e aí você pode ir embora, que nós temos que desmontar o estúdio, né, Cátia? Temos que desmontar para o Canal Livre, os convidados já estão chegando, mas eu queria dizer o seguinte, eu sempre fui fã do trabalho da Mariana Becker, porque a gente via a cumplicidade que ela tinha no box e o respeito que ela sempre teve também pelos pilotos e as equipes. Por isso, ela é muito brava, mas ela é muito coerente. Então ela era muito respeitada também. Então eu gostava de ver a atitude dela, de firmeza e ao mesmo tempo maleável quando tinha que ser. E Reginaldo Leme, que aí dispensa maiores comentários, também eram grandes, eu acho que são grandes ícones do esporte brasileiro e mais do que isso, cada um imprimindo o seu jeito. Então, para mim, é uma grande honra ter eles aqui fazendo parte da nossa família Band. Não fala Mas só tem a crescer. Não fala bonito essa moça, fala fácil. Não, é verdade. Cozinha bem, fala fácil, essa moça é demais. Tchau, Cátia, senão os caras vão mandar a gente embora por causa do estúdio. Vamos, já viu. Beijo pra Mariana, pro Reginaldo, pra você também. Beijo grande. Alô, amigos da Band, aquele abraço. Então, Fórmula 1, você já sabe. Ô, Fidel, sobe o som. Fórmula 1 é aqui na Band. Olha a Mariana aí, ó. A Mariana é nossa, amigo. O Reginaldo Leme é nosso. Alô, Reginaldo Leme. Coração batendo mais forte a partir de agora. Os motores roncando e daqui a pouco tem Fórmula 1 na Band, hein, Regi? É exatamente essa satisfação, essa expectativa que a gente está, Mariana também com certeza, toda a equipe, que a gente vai trabalhar muito para fazer uma Fórmula 1 muito melhor do que a gente fez até hoje, entendeu? Até porque você falou ontem, a gente vai ter um espaço para fazer. Agora deixa eu falar uma coisa. Todo espaço do mundo. Eu tenho que sair correndo. Porque esse estúdio da Cátia... Você é comentarista de Fórmula 1, você vai sair andando, Reginaldo. Você tem que correr mesmo. Só respeita a velocidade, porque o que tem de radar aqui em São Paulo, se você correr muito, você vai pagar multa pra caramba, vai superar o seu salário aqui da Band. Um beijo grande, Reginaldo. Outro para você. Eu tô nesse estúdio, eu tô gravando o Canal Livre nesse estúdio da Cátia. Daqui a pouquinho tem que sair. É bom sair porque é só chefe que tem aí apresentando. A culpa é dele. É bom você sair do estúdio, porque aí só tem chefe aí. Chefe, por que eu tô atrasado? Só tem chefe. Faz bem a saúde sair. Mariana, que prazer enorme ter você aqui. A gente sabe que o seu marido participa também do esquema de transmissão. Ele é muito importante na parte técnica, na ligação entre os americanos e os brasileiros, né? Ele é muito bem-vindo também aqui na Band, a família é bem-vinda aqui. E você está integrada à família Band com uma extraordinária repórter, uma das caras mais conhecidas da Fórmula 1, além das feras que são os pilotos, claro, além do Reginaldo Leme, do locutor que nós vamos contratar, né? De uma grande equipe que vai fazer coberturas com muito mais tempo, respeitando todo o tempo que a Globo fez a Fórmula 1 e fez com competência e grandes profissionais aqui na Band, a Fórmula 1 estará em casa e você também. Um beijo grande aí na Suíça, traz um chocolate Diet quando você vier para cá pra gente, um abraço grande ao seu marido aí, que tudo seja muito legal e que a gente tenha a Fórmula 1 cada vez mais fantástica aqui na Band também. Tá bom, Mariana? Muito obrigada, Datena, pela recepção. Fico super contente, estou ansiosa para esse início. E tomara que a gente bata muita bola aí, muita roda, né, durante este ano. Ainda bem que você me pediu chocolate, não pediu relógio. O relógio eu tenho aqui, ó. Eu comprei aí, ó. Faz muito tempo, mas eu comprei aí. É muito bonito o relógio daí, é fantástico. Obrigado, Mariana. Beijo grande para você. Tchau, Mariana. Ó, você viu? A Fórmula 1 tá na Band mesmo, não tô nem acreditando, velho. É a Mariana aí